Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 27 ao 30, e logo em seguida vamos ler também o capítulo 3, do versículo 20 e 21. Aos Filipenses, capítulo 1, vamos ler o versículo 27 ao 30, e logo em seguida, o capítulo 3, versículo 20. Quantos irmãos encontram, quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui compartilhando a sua palavra. Quero cumprimentar de modo especial nosso pastor presidente, meu pastor João Daí Ferreira, pastor Davi, pastor Agileu, meus pastores, que Deus vos abençoe. Filipenses capítulo 1, versículo 27, quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler excepcionalmente hoje, na Nova Versão Internacional, por conta de uma palavra que foi traduzida de forma mais propícia para a ocasião de hoje. Versículo 27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém? E agora, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, na página seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o versículo 20, vamos ler todos juntos lá no telão? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje é uma data muito especial, dia 7 de setembro de 2021. Nós tivemos um momento cívico aqui, muito lindo, muito memorável. Tivemos também a leitura de um belíssimo texto, através da missionária Isadora, que trouxe emoção aos nossos corações, fazendo alusão ao Dia da Independência e também à centralidade do Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas. Nós também entoamos hoje o hino da independência do Brasil, e nós sabemos que um dos trechos mais emblemáticos é: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Isso é um dos símbolos máximos, dar a vida pela sua pátria, é um dos símbolos máximos de cidadania. É sobre cidadania que eu gostaria de falar com os irmãos. Essa palavra que aparece tanto no versículo 27, quanto no versículo 20 do capítulo 3 de Paulo aos Filipenses. E o hino da independência, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, tem tudo a ver com a carta de Paulo aos Filipenses. Tem tudo a ver com a vida do apóstolo Paulo, porque ele foi alguém que deu a vida pela sua pátria. Paulo deu a vida pela sua pátria. Não é à toa que ainda nesse capítulo que ora lemos, no capítulo de número 1, dos versículos 12 ao 26, o versículo que antecede a nossa leitura principal, Paulo diz o seguinte à igreja em Filipos: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo então relembra aos filipenses, e ele dizendo que tudo o que o aconteceu foi para o progresso do Evangelho. E o que aconteceu ao apóstolo Paulo? Isso está relatado no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 23. Olha o que diz Atos 16. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, Paulo e Silas, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente veio sobre modo um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O apóstolo Paulo foi alguém que deu a sua vida por sua pátria. Ele foi açoitado, preso, humilhado, amarrado em troncos. O versículo 17 ainda continua falando sobre o que aconteceu ao apóstolo Paulo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Mais à frente ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. No versículo seguinte, 27, Paulo diz, portanto, o que lemos no início: não importa o que aconteça o que acontecer, a despeito de vocês sofrerem toda sorte de sofrimento pela causa do Evangelho, ele diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Portanto, Paulo nos incentiva, meus irmãos, a exercermos a nossa cidadania. E não apenas a exercermos, mas a exercermos com dignidade. É por isso, aproveitando que estamos num culto de ensino, é interessante que a gente relembre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical do domingo passado, em que aprendemos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Como os irmãos devem saber, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das chamadas epístolas da prisão. E diga-se de passagem, ela é também conhecida como sendo a carta ou a epístola da alegria. Perceba a magnitude do evangelho do nosso Deus. A epístola da prisão também é a epístola da alegria. Mesmo Paulo sendo açoitado, humilhado, preso, ele escreve um dos maiores tratados sobre a alegria já escritos, onde ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Filipenses tem tudo a ver, meus irmãos, com o 7 de setembro, tem tudo a ver com cidadania, porque a cidade de Filipos, na verdade a igreja em Filipos, foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, descrita lá em Atos 16, após ter aquela linda visão, passa a Macedônia. E essa carta tem algumas ênfases. As ênfases são gratidão, ação de graças pelas ofertas enviadas pelo seu amado irmão chamado Epafrodito. Além do mais, se enfatiza alegria em meio ao sofrimento. É em Filipenses que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos ensina muito sobre o contentamento do cristão. Contentamento que consiste não na autossuficiência, mas na cristossuficiência. Paulo, ele acreditava que ele não precisava de mais nada, tendo em vista que ele tinha tudo através de Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses também é uma carta especial, porque além de ser uma carta de amizade, onde ele dá ação de graças pelas ofertas enviadas, é também uma carta de exortação. O apóstolo Paulo, como nas suas demais cartas, também procura consertar algumas heresias no meio do povo de Deus e também a incentivar o povo a continuar pregando o evangelho a toda criatura. E já no início da carta, o apóstolo Paulo, que já utilizou de várias figuras de linguagem, ele já utilizou a figura do atleta, do soldado que combateu o bom combate, agora ele também utiliza do cidadão. Paulo nos dá uma mensagem
acerca de cidadania. E por que cidadania tem tudo a ver com Filipos? Tem tudo a ver com Filipenses? Porque a cidade de Filipos, ela foi reconstituída pelo primeiro imperador romano, chamado Augusto Otávio. A cidade de Filipos foi concedida a tropas derrotadas por ele, por esse imperador, na famosa Batalha de Filipos, durante a Guerra Civil Romana. E o mais interessante, já entrando aqui no cerne da nossa mensagem, é que Filipos recebeu o status de colônia romana. Não eram todas as cidades que tinham esse privilégio, mas Filipos o tinha. Filipos, por ter o status de colônia romana, ela fazia com que todos os seus cidadãos também tivessem o privilégio, repito, de poucos, de serem cidadãos romanos. E esses privilégios também consistiam em uma adoração, meus irmãos, a um Senhor, com letra S maiúscula, que era praticamente um Deus deles. O Deus dos filipenses romanos, que não haviam ainda aceitado a Cristo, era o próprio imperador César. Em Filipos floresceu o culto ao imperador como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ciente de que os cristãos em Filipos estavam se vangloriando das vantagens que ele tinha de ser cidadãos romanos. O apóstolo Paulo pega essa característica e diz a eles: não importa o que aconteçam, olha, parem de tirar onda, porque vocês são cidadãos romanos. Não se esqueçam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. E logo em seguida ele diz o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são cidadãos romanos, mas não se esqueçam que vocês são cidadãos dos céus antes de tudo. E a vocês, cidadãos filipenses, e a vocês, servos de Deus, foi dado o privilégio, não de apenas crer, mas de sofrer por ele. Olha só o aparente contrassenso do apóstolo Paulo. Ele diz que sofrer por amor a Cristo é um privilégio, meus irmãos. Se você sofre de verdade por conta da causa do evangelho de Cristo, lembre-se, você é bem-aventurado, você será consolado. Os que sofrem por conta da pregação do verdadeiro evangelho de Cristo, esses são privilegiados de sofrerem por amor ao Senhor. O apóstolo Paulo fala: já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. O apóstolo Paulo, portanto, ele se aproveita dessa característica dos cidadãos filipenses serem cidadãos romanos para lembrá-los que eles, antes de tudo, são cidadãos dos céus. E a primeira coisa que nesse 7 de setembro eu gostaria de tratar com os irmãos é que você e eu, meus irmãos, somos cidadãos. E por sermos cidadãos, como nos diz o versículo 27, devemos exercer a nossa cidadania. Você e eu, como servos de Deus, mas também como pessoas nascidas numa pátria, somos cidadãos e devemos exercer essa cidadania. Acontece que nós cristãos vivemos, meus irmãos, numa intersecção entre dois períodos principais, que a teologia chama de o já e o ainda não. Nós vivemos na intersecção entre o já e o ainda não. Isso porque o reino de Deus já está entre nós, mas nós ainda não temos o nosso corpo glorificado. O Senhor ainda não buscou a sua noiva. É por isso que nós vivemos nesse meio tempo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Já somos aqueles que hão de possuir a herança, o galardão do nosso Deus Pai. Mas ele continua: e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a nossa esperança, mas nós ainda estamos vivendo entre o já do reino de Deus e o ainda não. É por isso que, por estarmos nessa intersecção, devemos sim exercer a nossa cidadania.
mas devemos exercer a nossa cidadania de maneira equilibrada, visto que os cidadãos de Filipos eram cidadãos filipenses, mas antes de tudo, eles eram cidadãos de uma pátria que é chamada os céus. Os filipenses eram cidadãos filipenses romanos, mas eram cidadãos celestiais. Você e eu somos cidadãos brasileiros, mas não podemos nos esquecer que, antes de tudo, somos cidadãos celestiais. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria não finda aqui, a nossa pátria é os céus de glória. É por isso que eu gostaria de frisar com os irmãos a importância de exercermos a nossa cidadania nesse 7 de setembro, em toda a nossa vida, mas de maneira equilibrada, visto que pertencemos a dois reinos, o reino brasileiro e o reino dos céus. O apóstolo Paulo, como já dissemos no início, ele usa essa palavra cidadania, que na língua grega é politeuomai, que significa justamente ser cidadão, governar uma cidade ou estado, administrar os assuntos de um estado, passar, ser governado. No Novo Testamento, essa palavra se refere a ordenar a própria vida e conduta, conversar, viver de certa maneira quanto aos hábitos e quanto aos princípios. E é por isso que eu clamo a atenção dos irmãos, para que os irmãos percebam que a igreja do Senhor, sobretudo nós, a igreja brasileira, precisamos urgentemente exercer a nossa cidadania, mas de maneira, repito, equilibrada. Olha só o relato que um autor chamado Michael Gorin, num livro chamado Introdução à Cosmovisão Cristã, ele nos dá aqui, baseado na igreja dos Estados Unidos, um relato de como a igreja evangélica tem se comportado desde o século passado. Ele diz que nos últimos 50 anos a igreja evangélica nos Estados Unidos tem feito progressos significativos para recuperar o alcance abrangente do evangelho. Isso porque, segundo ele, a igreja nos Estados Unidos, e nós podemos aplicar para a nossa vida, para a nossa realidade, perdeu a sua relevância porque ela se envolveu unicamente a um mundo extramundano e confinou o evangelho às dimensões íntimas e da vida privada da vida. Segundo o autor, os evangélicos, no início do século XX, eles acabaram adotando uma falsa distinção entre as esferas sagradas e seculares da experiência humana, de forma que a igreja, segundo o autor, limitou seus interesses às questões sagradas. A igreja evangélica, no início do século XX, se preocupou muito com a oração, glória a Deus por isso, com estudo bíblico, glória a Deus por isso, com evangelismo e salvação pessoal, glória a Deus por isso. Mas a igreja evangélica, no início do século XX, em certa parte, abandonou a reivindicação de Cristo ser Senhor também sobre a esfera secular. Isso traz à mente a parábola de um homem que estava num cavalo, num caminho muito estreito, e temeroso de cair para o lado esquerdo, ele se inclinou demais e caiu para o lado direito. Deixa eu reformular essa ilustração para que os irmãos não me entendam de forma errada. Vamos supor que esse caminho estreito, na verdade, de um lado seja um lago de fogo e do outro lado seja um lago cheio de tubarões e piranhas. Ele, muito inclinado para um lado, acaba se inclinando demais para o outro, a ponto de cair nesse lago. O que aprendemos? Que o equilíbrio é a palavra de ordem. A igreja do Senhor deve fazer evangelismo, deve sim se preocupar com oração, com estudo bíblico, mas a igreja do Senhor não pode deixar de exercer a sua cidadania, sabendo que a esfera secular também pertence ao Senhor. A igreja do Senhor também deve se envolver com as demais áreas da sociedade, meus irmãos. Continuando esse relato, lembrando que no início do século XX, a igreja do Senhor começou a se esconder, a praticar um certo ostracismo. Parece que foi havendo um certo desenvolvimento. O autor, com esse relato histórico, continua dizendo
que a tradição evangélica no início do século XX, ela simplesmente não via o evangelho como um poder transformador da cultura humana. E aí nós podemos recorrer também a um famoso escritor, David Bosch. Todos os irmãos que estudam missiologia já ouviram falar de David Bosch, no seu livro A Missão Transformadora. Ele diz o seguinte, que a própria teologia cristã, também lá no início do século XX, contribuiu para essa noção ao individualizar, interiorizar, eclesiasticizar. Ele inventou um verbo, e privatizar cada vez mais a salvação. Ou seja, de novo, a igreja começou a se afastar demais da política, da educação, da economia, da sociedade. E o inimigo, já que o mundo jaz no maligno, passou a tomar conta de partes em que a igreja do Senhor devia sim estar presente. Mas em meados do século passado, vários evangélicos começaram a se despertar, começaram a se sentir menos à vontade com essa postura bíblica. Já em meados do século XX, especificamente em 1947, um servo de Deus estudioso chamado Carl Henry, ele desafiou a comunidade evangélica e conclamou a comunidade evangélica a levar mais uma vez o chamado social e cultural a sério. Ele diz o seguinte, enquanto no passado o evangelho redentor, perceba, no passado o evangelho redentor havia sido uma mensagem de transformação do mundo, agora o evangelho estava sendo reduzido a uma mensagem de resistência ao mundo. Meus irmãos, nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com respeito à nossa missão, fomos chamados sim para transformar o mundo, pela renovação do nosso entendimento. Em Atos dos Apóstolos, a igreja era conhecida como sendo aqueles que transtornavam o mundo. A igreja jamais pode se esquecer do seu papel. E a partir de 1947, a igreja começa a se atentar para as questões de cidadania, também na esfera secular. Já finalizando essa parte histórica, na década de 70, em 1974, essa missão da igreja, de forma a atingir as demais áreas da sociedade, começou a se estabelecer propriamente. Em 1974, em Lausanne, ocorreu o maior encontro de líderes evangélicos já realizado. Nessa conferência foi feito o Pacto de Lausanne. E o Pacto de Lausanne, encabeçado inclusive por John Stott, declarou que o envolvimento, perceba, social, político e econômico é, na realidade, importante para o chamado da igreja. Esse pacto veio lembrar que a missão da igreja, meus irmãos, a missão da igreja inclui tanto a proclamação do evangelho, quanto também a sua demonstração. Portanto, devemos evangelizar, reagir às necessidades humanas imediatas e também lutar pela transformação de nossa sociedade. Um cristão não pode se eximir do seu papel social, do seu papel de cidadão dos céus, mas também de cidadão aqui nesta terra, exercendo a sua cidadania de maneira digna, não deixando para que Satanás e os seus ocupem todos os demais locais da sociedade. Na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos de servos de Deus que atuaram enquanto cidadãos, ou que recorreram à sua cidadania a fim de proclamar o evangelho de uma forma mais contundente. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 25:11, ele usa de um instituto legal ao direito romano chamado de provocatio. Lembra que em Atos 25:11, Paulo apelou para César. Paulo diz que enquanto ele era cidadão romano, ele fazia jus a um julgamento em uma espécie de tribunal supremo digno. Paulo usou da sua cidadania a fim de pregar melhor o evangelho. Além do mais, o nosso próprio Senhor, em Mateus 22:21, diz: dai, pois, a César ao que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós devemos sim exercer a nossa cidadania, lembrando que vivemos na intersecção entre a cidadania terrena
e a cidadania celestial. Vivemos no meio entre o já do reino de Deus e o ainda não do reino de Deus. A comunidade cristã, então, meus irmãos, ela deve sempre dar testemunho do reino vindouro de Deus com a sua vida, com as suas palavras e com as suas ações. Mas nós devemos lembrando agora que estamos falando de cidadania equilibrada. Devemos lembrar que há, portanto, dois lados do envolvimento da igreja. Dois lados, afirmação e rejeição, participação e oposição, solidariedade e separação. Isso tudo se resume a uma frase de Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que estamos nessa intersecção. E a Isadora já disse aqui uma frase de Abraham Kuyper, que era um pastor, servo de Deus, e também já foi primeiro-ministro da Holanda. E eu repito a frase dita pela missionária Isadora: não há 1 centímetro quadrado de toda a esfera da vida humana da qual Cristo soberano não diga, isso é meu. Portanto, se Cristo é de fato o Senhor de cada cultura humana, então seus seguidores não devem simplesmente se retirar. Em vez disso, os seguidores, a Igreja de Cristo, deve defender as legítimas reivindicações de Cristo. É um papel nosso. Mas, de novo, trazendo para o equilíbrio. Romanos 12, 12. O apóstolo Paulo, por outro lado, nos diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. É por isso, meus irmãos, que eu relembro pela 10ª vez. Precisamos exercer a nossa cidadania de forma equilibrada. Precisamos viver o já com vistas ao ainda não. E isso molda toda a nossa teologia, todo o nosso viver cristão. Por exemplo, a escatologia. Quantos de nós não somos apaixonados pela doutrina das últimas coisas? Diversas congregações nossas têm oferecido seminários de escatologia, e é uma bênção nós sabermos sobre a doutrina das últimas coisas, contida ali sobretudo em Daniel, em Apocalipse, aos Tessalonicenses. Só que nós precisamos, meus irmãos, de uma escatologia equilibrada. Uma escatologia equilibrada, ela irá influenciar também a nossa cidadania, o nosso cristianismo equilibrada. Perceba, toda escatologia que enfatiza só o que Deus já fez no passado e está fazendo, produz uma cosmovisão que é ufanista demais, que idealiza demais as coisas. Por outro lado, toda escatologia que destaca o que Deus irá fazer na segunda vinda de seu Filho, sem levar em conta a redenção que se iniciou na primeira vinda, gera uma visão pessimista do crente no mundo. É por isso que precisamos de um equilíbrio urgente. Cristãos que apenas aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de braços cruzados, passam a ser sal dentro do saleiro, passam a ser sal insípido, passam a ser lamparinas desse mundo que são colocadas debaixo da mesa, debaixo de um alqueire. Por outro lado, meus irmãos, não podemos ter uma escatologia desequilibrada. Precisamos relembrar que temos uma missão e uma cidadania nessa terra hoje, mas isso também nos dá esperança para tirarmos o fardo de nossos ombros, porque a redenção completa não virá através de um ser humano comum como eu e você. A redenção completa já iniciou com um único homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que morreu, ressuscitou ao 3º dia, em breve consumará a redenção da minha e da sua vida e de toda a criação, de todo o cosmos, de toda a política, de toda a sociedade, de toda a saúde, de todo o ser. Tudo, meus irmãos, será perfeito,
quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores redimir todas as coisas. É por isso que precisamos ter uma cidadania equilibrada. Devemos saber qual é o nosso papel, mas não devemos assumir o papel de Cristo. Há coisas que pertencem à nossa responsabilidade enquanto igreja. Há outras, porém, que só serão resolvidas pelo próprio Cristo. E pelo fato de serem resolvidas apenas pelo próprio Cristo, nossa esperança deve ser depositada unicamente em quem? Em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, exerçamos a nossa cidadania de forma equilibrada. A igreja, no princípio, ou se isolava demais, ou descambava para o liberalismo. A igreja de hoje talvez incorre no risco de se tornar mais uma vez desequilibrada, de ir para o outro lado do pêndulo, querer ocupar os mais influentes locais da sociedade, mas esquecendo-se que a redenção completa só consiste com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, que a igreja ocupe todas as esferas da sociedade. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como somos privilegiados de termos servos de Deus ocupando locais estratégicos em nossa sociedade. Por exemplo, me permita, o pastor Ardileu, por exemplo, já foi secretário de Estado aqui nosso por vários anos, um grande homem de Deus, no qual nós nos espelhamos. Como é importante termos servos de Deus influentes em cada área da sociedade, meus irmãos, mas nós devemos nos lembrar que a nossa esperança jamais pode ser depositada em homens. A nossa esperança só pode ser depositada naquele que não nos decepciona jamais, como diz Romanos 5, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo para os momentos finais, eu quero lembrar os irmãos que além de exercermos a nossa cidadania de forma equilibrada, devemos fazer uma pergunta. Nós somos cidadãos. Quantos são cidadãos? Dê um glória a Deus, por favor, como um pentecostal legítimo. Agora, se você é cidadão de verdade, dê um glória a Deus misturado com aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Que bênção. Agora eu quero que você responda o seguinte: nós somos cidadãos, mas primariamente, de qual pátria nós somos cidadãos? Você que nasceu de novo, você que reconheceu Jesus como sendo o seu Senhor, deve se lembrar que reconhecer Jesus como Senhor significa dizer que César, o sistema desse mundo, não mais é o imperador e Senhor sobre nossas vidas. Nós devemos responder: qual é a minha pátria primariamente? E Paulo nos responde isso no capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E esse Salvador, o único, Jesus Cristo, esse que nos deu a cidadania celestial, ele, olha só, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Coisa linda, coisa maravilhosa é sermos cidadãos celestiais. E como eu posso obter a cidadania celestial? Eu devo me lembrar, meus irmãos, que em nossos dias, inclusive pela Constituição brasileira, existe o Instituto da Naturalização. Há pessoas que nasceram em outra pátria, mas, por exemplo, para jogar a Copa do Mundo do Brasil, elas se naturalizam de outro país. Mas eu quero te lembrar que a cidadania celestial não pode ser obtida pela naturalização. Imagine comigo a seguinte ilustração. Imagine uma pessoa que tem um nome muito elegante, tipo Harbert Carvalho da Silva. Uma pessoa cujo nome parece ser russo, mas na verdade é oriundo do sul do estado do Maranhão, fazendo divisa com Tocantins. Imagina uma pessoa humilde, lá de uma terrinha que quase não existe no mapa. E essa pessoa, ela esperançosa de ter uma vida melhor, ela decide migrar para outro país.
e ela deseja se tornar norte-americana, ou deseja participar de qualquer país grandemente desenvolvido. E essa pessoa descobre que tem uma embaixada na capital, dá o seu jeito, vai lá para a embaixada e diz o seguinte: olha, senhor, é o seguinte, eu quero ser americano. Hoje eu quero ser americano, cansei desse negócio, ser brasileiro, estou sofrendo muito, misericórdia, tanto sofrimento, tanta corrupção, parece que todo mundo enrica nesse país aí, eu quero ser americano a partir de hoje. E aí o cara da embaixada vai e responde: ó, senhor, onde foi que o senhor nasceu? Ele diz: ora, eu nasci lá na cabecinha do estado do Maranhão, divisa com Tocantins ali, rapaz, minha família é toda dali. E ele diz o seguinte: ah, senhor, então, ó, o senhor não pode ser americano. Ele fala: ora, por quê? Porque para ser americano, é necessário ter nascido em território americano. Ele diz: como assim? Eu queria tanto ser americano. Como eu vou ser americano desse jeito, então? Eu nasci lá no interior do Maranhão. Como eu posso ser americano? Ele diz: senhor, é simples. Basta você morrer. Se você morrer e nascer de novo, e nascer nos Estados Unidos, aí sim você será americano. E aí o irmãozinho parte com a cabeça baixa, desolado. Ele entendeu que jamais poderia ser um norte-americano, porque nessa ilustração não existe a naturalização. Como obtenho, portanto, a cidadania celestial? Da mesma forma, uma pessoa pode mudar a sua cidadania do reino das trevas para o reino de Deus, através da solução dada por Cristo. Só é possível ser um cidadão dos céus se você nascer na pátria chamada céus. E olha só, Cristo deu a solução. Sua morte na cruz e sua ressurreição significa isto: qualquer escravo que olhar para a cruz tem a permissão para considerar a morte dele como a sua morte, e assim o escravo morre e Satanás perde o seu controle sobre ele. Depois vem a ressurreição e por ela somos transportados para o novo reino, a pátria celestial. Através do sacrifício de Jesus, meus irmãos, podemos sim obter uma nova cidadania. Jesus disse isso no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Em resposta, Jesus declarou no versículo 3: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Mas respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quantos aqui nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, são cidadãos do reino dos céus, pela graça, pelo favor imerecido do nosso Deus sobre as nossas vidas? É assim que se obtém a cidadania celestial. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós também garantimos o passaporte, a cidadania, o green card para o reino perfeito dos céus. E quais são as características do cidadão celestial? Nós, meus irmãos, nos últimos dias temos exercido, e glória a Deus por isso, temos sido diferentes da igreja do começo do século 20, temos exercido sim a nossa cidadania, mas em nome de Jesus não se esqueça que em primeiro lugar você é um cidadão dos céus, e um cidadão possui direitos e deveres. A cidadania é um fundamento da república, e a cidadania do reino celestial também é um fundamento do cristianismo. Quais as características de um cidadão dos céus? Primeiro, o alvo do cidadão dos céus é Cristo. Segundo, o cidadão dos céus busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro, um cidadão dos céus tem a sua esperança unicamente depositada não em homens, mas no Senhor. O salmista no Salmo 42, versículo 11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Já foi cantado aqui. Aquieta a alma. Aquieta-te, alma. Por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Um cidadão celestial, meus irmãos, ele é um servo do reino celestial. E um servo do reino celestial obedece ao seu Senhor. Ele é amigo de Deus, mas antes de tudo ele é servo de Deus. João 15,14, Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Se você é um cidadão dos céus, você jamais pode desobedecer ao Senhor dos céus, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Além do mais, em sua casa, medite na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que ele diz sobre os cidadãos dos céus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês nasceram de novo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele diz: vocês que nasceram de novo, vocês que são cidadãos celestiais, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E ele termina assim: vocês que são cidadãos dos céus, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o que são essas coisas? Imoralidade sexual. Um cidadão dos céus não pratica imoralidade sexual. Palavra grega porneia, que inclui masturbação, impureza, lascívia, pornografia, traição, prostituição, fornicação. Essas coisas não condizem com um cidadão celestial. Você é um cidadão da terra, mas não se esqueça, a sua pátria é os céus. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Como se não bastasse, ele diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Portanto, meus irmãos, somos cidadãos brasileiros, mas nossa pátria primariamente é os céus. E como cidadãos celestiais, devemos cumprir esses requisitos, esses deveres condizentes com o cidadão do reino de Deus. Meus irmãos, para finalizar, devemos nos lembrar que os heróis da fé, descritos lá na chamada galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, eles eram heróis da fé. Sabe por quê? Porque eles aguardavam a sua pátria final. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Agora preste atenção no próximo. Pois ele esperava a cidade, que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é quem? É Deus. Ele esperava uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Alguns versículos mais à frente, ele diz: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Ele diz: todos os heróis da fé estão buscando uma pátria. E continua: se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Os heróis da fé, eles aguardavam não a sua Canaã terrena. Muitos, a palavra de Deus diz, que morreram sem ver a sua promessa sendo cumprida. Já viu aquele ditado: quem tem promessa de Deus
não morre não desiste não, e tenha a fé de Abraão. E assim continua, Marquinhos Gomes, capítulo 3, versículo 17, não é verdade? Mas infelizmente isso não condiz com a palavra de Deus. Quem tem promessa de Deus pode morrer sim. Muitos dos heróis da fé morreram sem ver a promessa se cumprindo. Isso porque a sua promessa não dependia da vida terrena. A sua promessa era garantida pela cidadania celestial. E eles eram heróis da fé, eles desbravaram. Muitos morreram sem ver, porque saberiam que muito em breve, num abrir e fechar de olhos, mesmo após a sua morte, eles participariam e contemplariam a pátria celestial, a Jerusalém celestial, a terra prometida para todos quantos nasceram de novo em Cristo Jesus. Hebreus 11:40 ainda diz que Deus havia planejado para eles algo melhor, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Além do mais, Jesus, em João capítulo 14, diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar a vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, em nome de Jesus, se lembre, você é um cidadão, mas exerça a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Lembrando que vivemos entre o já e o ainda não. Pelo já temos uma missão, devemos exercer a nossa cidadania, mas pelo ainda não podemos colocar a esperança em nossas forças, em nossas influências ou em homem algum, porque apenas a redenção completa se dará com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, aprendemos que um cidadão celestial não obtém por naturalização ou por dinheiro ou por influência a sua cidadania, mas apenas aqueles que nasceram de novo, recebem um novo nome, uma nova vida e têm acesso à pátria celestial. Por fim, alimentamos a nossa esperança, sabendo, meus irmãos, que a palavra de Deus nos garante. O prognóstico do Novo Testamento, meus irmãos, é que dificuldades virão. É que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Infelizmente o prognóstico é de apenas corrupção e males, e nós como sal e luz devemos lutar para que isso não se propague, mas o prognóstico é ruim, porque apenas um Messias, meus irmãos, solucionará todos os problemas: Jesus Cristo, que em breve voltará para buscar a sua noiva. Então, em nome de Jesus, alimente a sua esperança nessa noite, lembrando que o versículo 21 nos diz que a nossa cidadania está nos céus e que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É por isso que nós não nos desanimamos. A nossa esperança é uma pátria celestial, completamente independente da força e do império do pecado. Uma pátria onde não haverá pandemia, onde não haverá dívidas, onde não haverá doença, inveja, onde será só alegria. Pátria essa descrita em Apocalipse 21. Cristo pagou o preço para a nossa cidadania celestial. E João nos diz que viu um novo céu e uma nova terra, e ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ele ouvia uma forte voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
E aquele que estava sentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Que o Senhor nos abençoe. Nesse 7 de setembro, lembre-se, você é um cidadão brasileiro, mas, sobretudo, a sua pátria é os céus. Exerça a sua cidadania de forma equilibrada. Jamais se esqueça da sua cidadania primordial, o reino de Deus, que em breve será implantado em sua totalidade, e alimente a sua esperança. Saia convicto de que a esperança e a promessa do crente não é em vão. O que nos aguarda é a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial, onde tudo será perfeito. E você dirá com certeza: valeu a pena, Senhor. O Senhor tinha razão. Que o Senhor te abençoe, que a nossa esperança seja reavivada e que sejamos cidadãos equilibrados do reino dos céus. Muito obrigado.